Um debate que existe há décadas. Os homens realmente ganham mais do que as mulheres? E se sim, qual o motivo dessa diferença salarial? Nesse vídeo, irei falar se, de fato, as mulheres ganham menos que os homens. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. A presença das mulheres no mercado de trabalho no Brasil passou por mudanças substanciais nos últimos 50 anos. A participação delas entre os trabalhadores do país mais do que dobrou. Os salários também reduziram bastante a distância, mas, de fato, ainda estão longe dos recebidos pelos homens nas mesmas profissões. A desigualdade salarial entre homens e mulheres é um problema social que, há algumas décadas, intriga pesquisadores. Além disso, é uma questão que muitas pessoas na sociedade não conhecem, ou quando conhecem, não têm a dimensão real do seu tamanho. Nesse vídeo, vou explicar esse tema de uma maneira imparcial, citando somente fatos e estudos, sem falar a minha opinião sobre o assunto. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do Conhecimento Expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Em 1970, só 20% de todas as pessoas trabalhando no Brasil eram mulheres. Em 2020, essa proporção havia dobrado, com 42% de mulheres e 58% de homens. Quando considerados todos os trabalhadores, a média da remuneração das mulheres, que em 1970 era de apenas 50% do que os homens recebiam, tinha subido para 81% em 2020. Isso significa que onde os homens ganham, por exemplo, R$5.000, as mulheres estão ganhando R$4.050, ou 19% a menos do que os colegas do outro sexo. Consideradas apenas as 5 carreiras mais bem pagas do país, o avanço foi ainda maior. Em 1970, as mulheres representavam apenas 11% dessa força de trabalho mais qualificada, e em 2020 já eram 54%. Nesse top 5 estão categorias que abarcam profissões como engenheiros e arquitetos, médicos e dentistas, advogados, economistas e empresários. Nos salários, porém, as trajetórias não seguiram o mesmo ritmo. As mulheres ainda recebem 33% a menos. Em 1970, a remuneração feminina nas 5 categorias mais bem pagas era de 54% da média salarial masculina, e em 2020, essa proporção estava em 67%. É como receber 3.350 quando os homens ganham R$5.000. A partir dos dados do censo de 2010, é possível separar e observar um grupo de homens e mulheres que possuem as seguintes características em comum: idade, formação educacional, ocupação, número de horas trabalhadas, região geográfica e etnia. Mesmo com todas essas características em comum, os dados mostram que essas mulheres ainda ganham, em média, 35% a menos do que os homens. Ou seja, isso prova que elas ganham menos pelo simples fato de serem do outro sexo, marcando um ideal machista da sociedade brasileira. Dessa forma, é levantada a seguinte questão por muitos: se as mulheres recebem menos, por que os empresários não contratam só mulheres? Isso não ocorre porque, na verdade, a grande diferença salarial das mulheres vem em conseguir promoções. Na verdade, as mulheres que têm entre 20 e 29 anos ganham, em média, 11% menos que os rapazes da mesma idade, considerados apenas os profissionais com formação superior. Ou seja, em vagas iniciais de emprego, as mulheres normalmente recebem uma quantia semelhante aos homens. Porém, o ponto está na ascensão da carreira. Não é que os homens necessariamente escolhem pagar menos para as mulheres, apesar disso ainda acontecer. Na verdade, em um geral, eles não dão promoções para elas. Assim, se existe um homem e uma mulher com o mesmo cargo e produtividade semelhantes, o chefe, em alguns casos, promove o funcionário homem.
Entre aqueles com mais de 45 anos, a remuneração feminina já fica 38% menor que a masculina. O que está acontecendo é que dentro da mesma profissão, o homem vira diretor, vira CEO e a mulher continua sendo apenas engenheira ou advogada. Três em cada 10 pessoas no Brasil, 27%, admitem que se sentem desconfortáveis em ter uma mulher como chefe, mostram os dados da pesquisa Atitudes Globais pela Igualdade de Gênero, publicada pela Ipsos. A resistência a mulheres líderes é maior entre os homens, alcançando 31% deles, enquanto 24% das trabalhadoras no Brasil pensam da mesma forma sobre serem lideradas por alguém do mesmo sexo. Esse percentual no Brasil se iguala ao de países como Índia, Coreia do Sul e Malásia, lugares onde a aversão à liderança feminina é bem maior que a média mundial, de 17%, segundo o estudo da Ipsos. Existe um viés inconsciente que leva as pessoas a sentirem esse incômodo, do qual elas nem se dão conta e acabam tomando decisões que dificultam a evolução das mulheres na carreira. Apesar de ainda existir, a resistência a líderes femininas tem diminuído e está mais restrita a empresas que mantêm uma cultura mais tradicional e que não adotam práticas de diversidade. Companhias que são mais fechadas a questões de inclusão costumam ter um grau maior de resistência interna à ascensão das mulheres. A questão cultural tem um peso muito forte nessa resistência. Os subordinados fazem diferentes leituras do comportamento de homens e mulheres que ocupam posições de liderança. Uma mulher mais autoritária e assertiva é vista como mandona, enquanto um homem com as mesmas características é admirado e visto como um líder natural. Quando se trata de cargos de liderança, as mulheres ocupam 25% deles dentro das empresas. Quanto mais alta a posição, menor a participação das mulheres. Para cargos do mais alto nível nas corporações, apenas 15% das empresas possuem uma mulher no topo. Pesquisas mostram que o exemplo feminino é importante para incentivar a ascensão de mais mulheres a cargos de chefia. Mulheres que possuem outras mulheres como chefes têm mais chances de avançar na carreira. Os especialistas em carreira indicam que a autoconfiança das próprias mulheres no ambiente profissional, geralmente mais baixa que a dos homens, também acaba se tornando um empecilho para a ascensão de muitas delas. Há uma quantidade considerável de mulheres com ambição pela liderança, mesmo que demonstrem menos que os homens. O desconforto com a liderança feminina pode ser reforçado pela própria insegurança da líder em ser rejeitada pelo fato de ser mulher. Contudo, a maior presença de debate sobre equidade de gênero nas empresas e questões salariais tem gerado resultados e tem aumentado a consciência da importância de mais mulheres em cargos mais altos. Apesar das mulheres terem mais diplomas universitários, elas ainda recebem menos. Na faixa etária entre 25 e 34 anos, 25,1% das mulheres concluíram o nível superior, contra 18,3% dos homens. Contudo, nas instituições de graduação, 46,8% dos professores eram mulheres. Na graduação, elas são minoria nos cursos de ciências exatas e produção. No curso de engenharia, por exemplo, correspondem a 21,6% dos alunos. Se por um lado, as mulheres são mais escolarizadas, por outro, têm menos inserção no mercado de trabalho e na vida pública, permanecendo em situação de vulnerabilidade. Apenas 54,6% das mulheres de 25 a 49 anos com crianças de até 3 anos de idade estavam empregadas em 2019, enquanto a porcentagem dos homens, na mesma condição, é de 89,2%. Além da disparidade em relação ao gênero, ainda existe a desigualdade racial, tema para um vídeo próprio. Mulheres negras ou pardas com crianças de até 3 anos de idade têm um menor nível de ocupação, de 49,7%.
Em lares sem crianças, o nível de ocupação foi de 67,2% para as mulheres e 83,4% para os homens. A maternidade, os filhos e os afazeres domésticos ainda pesam mais sobre as mulheres e demandam mais flexibilidade. A cultura organizacional da sociedade ainda promove os profissionais baseada em critérios masculinos, como estar totalmente disponível ao trabalho ou trabalhar por várias horas. A responsabilidade quase 2 vezes maior por afazeres domésticos permanece como fator limitador para o sexo feminino, pois tende a reduzir a ocupação das mulheres ou a direcioná-las para serviços menos remunerados. Semanalmente, são 21,4 horas gastas por mulheres, enquanto os homens dedicam apenas 11 horas do tempo para tarefas de casa. Os dados mostram, portanto, que a inserção feminina no mercado é dificultada também pela necessidade de conciliação da jornada dupla. Outro campo é o político, onde a subrepresentação feminina fica ainda mais evidente, mesmo levando em conta que as mulheres são maioria na população do país. Apesar do aumento da participação feminina ao longo dos anos, em 2020, as mulheres representavam apenas 14,8% dos deputados federais. Essa é a menor proporção da América do Sul e a 142ª posição de um ranking com dados para 190 países. Além de tudo isso, outro fator que demonstra a desigualdade entre homens e mulheres é o feminicídio. Em 2018, enquanto 30,4% dos homicídios de mulheres ocorreram na própria casa, para os homens essa proporção foi de 11,2%. Em 2019, apenas 7,5% dos municípios brasileiros tinham delegacias especializadas para atender mulheres. A desigualdade salarial de gênero é formada muitas vezes antes da entrada dos indivíduos no mercado de trabalho, que funciona como um reprodutor e consolidador dessa desigualdade. Algumas pessoas argumentam que as mulheres têm preferências por certas profissões que pagam menos, e por isso a desigualdade salarial não tem relação direta com a desigualdade de gênero. Contudo, essas escolhas profissionais acabam sendo reflexo da desigualdade de gênero já existente. Atualmente, existe um incentivo menor na cultura como um todo para mulheres seguirem carreiras nas áreas mais ligadas às engenharias, marcando um ideal machista que ainda está presente na sociedade brasileira. Outro fator importante é a licença maternidade, que ainda tem um custo muito alto na carreira das mulheres. Em países em que não existe uma forte licença maternidade, muitas mães, mesmo muito qualificadas no mercado de trabalho, acabam largando suas carreiras. Por outro lado, em países com fortes licenças maternidade, mas com fracas ou quase inexistentes licenças paternidade, mulheres acabam sendo rejeitadas em comparação com seus colegas do sexo masculino. Isso ocorre em partes, pois, segundo o empregador, o risco financeiro de se contratar ou promover um homem é menor. Contudo, em países como a Islândia, por exemplo, a licença maternidade e paternidade é de 9 meses, dos quais 3 meses são para a mãe, 3 para o pai e mais 3 que são alocados da forma que os pais preferirem. Graças a esse tipo de política, o país ocupa o primeiro lugar no Global Gender Gap Index de 2014. Como destacado pelo The Economist, países poderiam aumentar o seu PIB entre 5% e 20% se a participação feminina no mercado de trabalho fosse parecida com a masculina. Dessa forma, a luta pela igualdade de gênero se demonstra uma estratégia inteligente do ponto de vista econômico. O impacto das diferentes socializações e referências na infância na escolha profissional das mulheres, a persistência da concentração do serviço doméstico nelas, a falta de promoções e a ascensão profissional, bem como as diferenças do custo financeiro entre as licenças maternidade e paternidade, são alguns dos fatores que ajudam a explicar a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!